Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto chave para quem está no serviço público federal ou para quem se interessa por ele. As regras de férias e licenças. Tudo lá na Lei 812, aquela de 1990. Isso mesmo. A gente vai direto na fonte, na lei, e o foco hoje é no título 3, mais especificamente nos capítulos 3, que fala das férias, e o 4, que detalha as licenças. A ideia é, assim, ir além do texto seco e entender o impacto disso no dia a dia do servidor, né? Exato, porque fala sério, quem não pensa nas férias? Ou quem nunca precisou de um tempo, sei lá, por um motivo pessoal, uma doença na família, entender como a lei organiza isso é fundamental. Então, vamos começar pelo básico. As férias. Artigo 77. Fala em 30 dias, né? 30 dias anuais. É a regra geral. Mas aí já vem a dúvida clássica. Dá pra juntar férias? Tipo, se eu não tirar num ano, posso jogar pro outro? Olha, poder pode, mas não é regra, é exceção. A lei fala que dá para acumular até, no máximo, 2 períodos. Só que, só se for por necessidade do serviço, comprovada, viu? Não é escolha do servidor, assim, vou deixar para depois. Entendi. Precisa de uma justificativa do órgão mesmo. Justamente. E para tirar as primeiras férias tem um pré-requisito também. Ah, é? Qual? Precisa completar 12 meses de exercício no cargo. Antes disso, nada de férias longas. Faz sentido, né? Cumprir um ciclo primeiro. E tem outra coisa importante no artigo 77 que é sobre faltas. Não pode descontar das férias, né? De jeito nenhum. A lei proíbe. Férias são férias, faltas são outra história. O direito ao descanso é garantido. Ótimo. E hoje em dia se fala muito em flexibilidade. Dá pra dividir esses 30 dias, parcelar? Dá, sim. O parágrafo 3º do artigo 77 permite. Pode parcelar em até 3 etapas. Até 3. Bom, hein? Ajuda a organizar. Mas, atenção, precisa ter o pedido do servidor, claro, mas também tem que ser do interesse da administração pública. Não é unilateral. Ah, tá. Tem que combinar com o chefe, basicamente. E tem que ser bom para o serviço também. É uma via de mão dupla, para conciliar o descanso com a necessidade do trabalho continuar, né? Entendi. E a parte boa? O dinheiro. Quando que cai a grana das férias? Isso a lei organiza direitinho. Artigo 78. O pagamento da remuneração das férias, já com aquele adicional de 1/3, tem que ser feito até 2 dias antes de começar o período. 2 dias antes? Dá pra se planejar legal. Pois é, dá uma segurança, né? Para a pessoa curtir sem preocupação financeira imediata. Com certeza. E assim, uma situação chata. Se o servidor for exonerado, perde as férias que já tinha direito? Não, de forma alguma. A lei protege isso. Os parágrafos 3º e 4º do artigo 78 são claros. Se o servidor for exonerado, seja de cargo efetivo ou comissão, ele recebe uma indenização. Indenização. Como funciona? Ele recebe o valor das férias integrais que ele já tinha direito de tirar e não tirou, e também o valor proporcional pelas férias incompletas daquele ano, sabe? Calculado na base de 1/12 por mês trabalhado, ou fração maior que 14 dias. Então calcula proporcional. Justo. Exato. A base é a remuneração do mês que ele saiu. Reconhece o direito que ele adquiriu enquanto trabalhava. Faz todo sentido. E o famoso terço de férias? Aquele adicional. Se parcelar as férias, recebe 1/3 a cada pedacinho? Não, não. Boa pergunta essa. O artigo 78, lá no parágrafo 5º, explica. O adicional de 1/3, que está lá no artigo 76, é pago inteirinho quando o servidor usa a primeira parte das férias parceladas. Então o bônus vem todo de uma vez logo no começo. Isso. O reforço financeiro vem na primeira parcela, talvez para dar um impulso maior no início do ciclo de descanso daquele ano. Interessante essa lógica. Agora, me diz uma coisa. Tem alguma situação em que a regra não é esses 30 dias? Algum caso diferente? Tem sim. E é um ponto bem sério, ligado à saúde do trabalhador. É o artigo 79. Ele fala de quem opera diretamente com raio-x ou substâncias radioativas. Pessoal que trabalha com risco, né? Exatamente. Para eles, a regra é diferente. São 20 dias consecutivos de férias. Só que a cada semestre de atividade. 20 dias a cada 6 meses? Nossa! Pois é. E tem um detalhe crucial. É proibido acumular. Não pode juntar um período com o outro.
tem que tirar cada semestre mesmo. É uma proteção clara, né? Para limitar a exposição. Mostra que a lei tenta pelo menos considerar riscos específicos do trabalho. Sem dúvida. É uma diferenciação importante. E se o servidor tá lá curtindo as férias, pode acontecer alguma coisa que interrompa o descanso? Tipo, volta pro trabalho agora. Olha, poder pode, mas o artigo 80 restringe bastante. São situações bem específicas. Tipo quais? Calamidade pública, comoção interna, coisas graves, né? Convocação para júri, serviço militar ou eleitoral. Ou, e aqui tem um ponto que pode gerar discussão, por necessidade do serviço, mas declarada pela autoridade máxima do órgão. Não é qualquer chefe que pode fazer isso. Entendi. Tem que ser algo realmente sério ou uma decisão de alto nível. E se interromperem, o que acontece com os dias que faltavam? Perde? Não perde. O parágrafo único do artigo 80 garante: o restante do período tem que ser gozado de uma vez só, depois, assim que passar o motivo da interrupção. Ufa, menos mal. A lei tenta equilibrar. O direito ao descanso é sagrado, mas o interesse público em situações extremas pode se sobrepor temporariamente. É aquela tensão, né? Direito individual versus necessidade coletiva. Faz sentido. Bom, acho que cobrimos bem as férias, né? Agora vamos para o outro lado da moeda, os afastamentos que não são programados como descanso, as licenças. Capítulo 4, o artigo 81 já lista um monte delas, né? Lista sim. É uma variedade grande, tentando cobrir várias situações da vida do servidor. Tem licença por motivo de doença em pessoa da família. Essa deve ser comum. Bastante. Tem também por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para serviço militar, para atividade política. Política também, interessante. Sim. E ainda, para capacitação, para tratar de interesses particulares, a famosa licença sem vencimentos, e para desempenho de mandato classista, tipo sindicato. Nossa, é bastante coisa mesmo. E tem alguma regra geral que vale para todas ou para a maioria delas antes da gente detalhar? Tem alguma sim. Por exemplo, a licença por doença na família sempre vai exigir perícia médica oficial. Não basta o atestado do médico particular. Ah, tem que passar pelo médico do governo. Isso. E durante essa licença específica de doença na família, o servidor fica proibido de exercer qualquer outra atividade remunerada. O foco tem que ser o cuidado. Ok, faz sentido. Mais alguma regra geral? Sim, o artigo 82 diz que se o servidor tirar uma licença e logo depois, em até 60 dias, pedir outra licença do mesmo tipo, essa segunda é considerada como prorrogação da primeira. Isso pode impactar contagem de prazo, remuneração. Entendi. É para evitar ficar emendando licenças curtas do mesmo tipo, talvez. Exato. Bom, vamos então detalhar algumas. A primeira da lista, por doença em pessoa da família. Artigo 83. Quem é considerado família para a lei, nesse caso? Boa pergunta. É só pai, mãe, filho? É um pouco mais amplo. Inclui cônjuge ou companheiro, pais, filhos, padrasto ou madrasta e enteado, e também algum dependente que viva às suas custas, sabe? Desde que conste lá no cadastro funcional do servidor. Ah, então pode incluir outras pessoas se comprovada a dependência. E quais as condições para conseguir essa licença? Basta o parente ficar doente? Não basta. O artigo 83 é bem claro. Precisa de duas coisas. Primeiro, a assistência direta do servidor tem que ser indispensável. O médico perito vai avaliar isso. Indispensável. Quer dizer que mais ninguém pode cuidar? Basicamente isso, ou que a presença do servidor é fundamental naquele momento. E a segunda condição é que seja impossível prestar essa assistência e trabalhar ao mesmo tempo. Mesmo que tentasse compensar horário, não daria. Entendi. Tem que ser algo que realmente impeça o trabalho. E a remuneração? Como fica o bolso do servidor? Aí tem um escalonamento. A regra vale por períodos de 12 meses, contando da data da primeira licença desse tipo. Dentro desses 12 meses, o servidor pode ter até 60 dias de licença, seguidos ou não, com a remuneração normal. 60 dias pagos. E depois? Depois desses 60 dias, ainda dentro dos mesmos 12 meses, ele pode conseguir mais 90 dias, seguidos ou não. Só que aí, a licença é sem remuneração. Nossa! Então, no total, dá 150 dias, no máximo por ano, 60 pagos plus 90 sem pagar.
É um apoio inicial, mas depois fica pesado, hein? Fica pesado. É um equilíbrio que a lei busca, né? Amparar na dificuldade familiar, mas com limites. A parte sem remuneração pode ser um problema sério para muita gente. Imagino. Bom, saindo da doença, vamos para outra situação familiar. Licença por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 84. Quando que ela acontece? Isso é quando o marido, esposo ou companheira do servidor é deslocado para trabalhar em outro lugar, outra cidade, outro estado, até outro país. Ou se ele for exercer um mandato eletivo longe de casa. Ah, para não separar a família por causa do trabalho de um deles. Exatamente essa a ideia. Permitir que o servidor acompanhe o cônjuge. E como funciona? Tem prazo? Tem salário? A regra geral no caput do artigo é meio dura. Prazo indeterminado, mas sem remuneração de novo. Sem remuneração de novo? Nossa, complica. Complica bastante. A pessoa acompanha, mas fica sem o próprio salário. Só que tem uma saída importante. Opa! Qual? O parágrafo 2º do artigo 84 é o chamado exercício provisório. Se o cônjuge que foi deslocado também for servidor público civil ou militar de qualquer poder federal, estadual, municipal, aí o servidor que acompanha pode pedir para trabalhar provisoriamente num órgão federal lá na nona cidade. Ah, que ótimo. Então ele continua trabalhando e recebendo. Exatamente. Desde que tenha vaga e atividade compatível com o cargo dele, claro. Mas é uma solução muito boa para manter o casal unido sem que um precise abrir mão da carreira e do salário. É fundamental para casais de servidores. Realmente, muda tudo. Ótimo saber disso. Seguindo a lista. Licença para o serviço militar. Artigo 85. Essa parece mais simples. É mais direta, sim. A concessão segue a lei militar. O que a 812 diz é que, quando o serviço militar obrigatório acaba, o servidor tem até 30 dias para voltar ao cargo. Esse período de 30 dias é sem remuneração. Ok, 30 dias para se reapresentar. Próxima. Licença para atividade política. Artigo 86. Essa gera curiosidade. Como a lei trata o servidor que vira candidato? Tem fases. Primeiro, ali entra a escolha na convenção do partido e a véspera do registro da candidatura no TRE, o servidor pode pedir licença, mas é sem remuneração. É para dar o pontapé inicial na campanha, talvez. Entendi, um período inicial sem ser salário e depois do registro oficial. Aí a coisa muda. Especialmente para quem tem cargo de chefia, direção, assessoramento ou trabalha com arrecadação ou fiscalização. Se essa pessoa for candidata na mesma cidade onde trabalha, ela é afastada obrigatoriamente. Afastada Isso pra aí, quê? para evitar usar o cargo em benefício da campanha, né? Esse afastamento vai do registro da candidatura até 10 dias depois da eleição. E nesse período de afastamento ou para outros candidatos que não têm esses cargos, recebe salário? Recebe, mas com limite. O parágrafo 2º garante a licença como se estivesse trabalhando, com remuneração do cargo efetivo. Mas só por um período de 3 meses. 3 meses pagos? E se a campanha durar mais? Se passar dos 3 meses, o tempo extra é sem remuneração. É um jeito de apoiar a participação política, mas sem bancar a campanha inteira, né? Coloca um limite. Entendido. 3 meses de fôlego financeiro. Saindo do política e indo para o estudo, licença para capacitação. Artigo 87. Como essa funciona? Essa é bem interessante. É um direito que surge a cada 5 anos de trabalho efetivo, o famoso quinquênio. A cada 5 anos, pode tirar uma licença para estudar. Pode, mas não é automático. Tem que ser no interesse da administração. O órgão tem que achar que aquele curso, aquele estudo é bom para o serviço também. Ah, tem que ter o aval do chefe de novo. E se conseguir, como é? Pode durar até 3 meses. E a parte boa, com a remuneração normal do cargo. É um investimento no servidor, né? 3 meses estudando e recebendo? Ótimo. Muito bom. Só um detalhe importante. Os períodos não são acumuláveis. Se você completa 5 anos, tem direito, mas não o usa, você não pode guardar para juntar com a licença dos próximos 5 anos. Perdeu, perdeu. Tem que usar ou abrir mão naquele ciclo. Entendi. Incentiva a atualização constante, mas com controle da gestão. E para quem quer um tempo para resolver coisas totalmente pessoais? Tem a licença para tratar de interesses particulares. Artigo 91. Tem sim. Essa é a famosa LIP, a licença sem vencimentos, mas ela tem várias condições.
Quais? Primeiro, é a critério da administração, ou seja, o órgão pode negar e não tem muito o que fazer. Segundo, só para servidor estável, que já passou pelo estágio probatório. Quem está começando não pode. E duração? Remuneração? Pode durar até 3 anos seguidos, um tempão. Mas, como o nome popular diz, é totalmente sem remuneração. 0. 3 anos sem salário. Uau, pesado. Muito. Tem que ter um planejamento financeiro gigantesco. E tem mais. A licença pode ser interrompida a qualquer hora, tanto a pedido do servidor, quanto por decisão da administração se o serviço precisar. Então nem a garantia de ficar os 3 anos fora. Não é garantia absoluta. Se precisarem de você de volta, podem chamar. É uma flexibilidade grande, mas com custo e incerteza. Complicado mesmo. Para fechar a lista, licença para desempenho de mandato classista. Artigo 92. Essa é para quem vira diretor de sindicato, essas coisas. Exatamente. Para quem é eleito para direção ou representação de sindicato da categoria, federação, confederação, associação de classe nacional, ou até para conselho profissional, tipo CREA, CRM, e também para quem vai gerenciar a cooperativa de servidores. E como fica o servidor eleito para isso? Continua recebendo? A regra geral, no caput do artigo, é que a licença é sem remuneração. Sem remuneração de novo. Puxa! Mas o tempo de mandato conta para quase tudo na carreira. Aposentadoria, por exemplo. Só não conta para promoção por merecimento. E a lei limita quantos servidores podem sair de licença por entidade, sabe? Ah, tem um limite. Tem. Depende do número de filiados. Até 5.000 filiados, só 2 servidores podem se licenciar. De 5.001 a 30.000, podem 4. Acima de 30.000, podem 8 servidores. É para garantir que o órgão não fique desfalcado, né? Entendi. Limita para equilibrar a representação com a necessidade do serviço. E dura o tempo do mandato. Isso, dura o mandato todo e, se for reeleito, pode renovar a licença. Ufa, que maratona! Passamos pelas férias, 30 dias, parcelamento, terço de férias, o caso da radiação e por todas essas licenças. Doença na família, acompanhar cônjuge, militar, política, capacitação, interesses particulares, mandato classista. Vimos as condições de cada uma, principalmente duração e crucial a remuneração, né? Exato. O que fica claro é que a Lei 8.112 desenha um sistema bem detalhado, tenta prever muitas situações da vida que afastam o servidor do trabalho. E em quase todas elas, a gente vê essa busca por um equilíbrio. Um equilíbrio tenso, às vezes, entre o direito do servidor e as necessidades ou as limitações da administração pública. Um equilíbrio delicado mesmo, e que talvez precise sempre ser revisto, né? E essa é a grande questão para a gente pensar no final. Essa lei é de 1990. Claro, teve atualizações, mas a estrutura básica reflete muito a visão daquela época sobre família, carreira, desenvolvimento. Pense, por exemplo, nas regras da licença por doença na família, ou para acompanhar cônjuge. Elas tentam dar conta da vida real. Mas será que hoje, com tantas configurações familiares diferentes, com a necessidade de aprendizado constante, com o trabalho remoto mudando tudo, será que essa estrutura ainda é ideal? Será que ela consegue ser justa e eficiente para a realidade do século XXI? Fica essa provocação, né? Sobre a necessidade de continuar pensando e talvez adaptando essas regras para que elas realmente funcionem bem, tanto para o servidor quanto para o serviço público. Uma ótima reflexão para a gente encerrar essa análise focada aqui na Lei 8.112. Obrigada a você que nos acompanhou nessa exploração detalhada.